Olha, gente, o que nós estamos enfrentando não é uma eleição simples na cidade de Belém, mas é uma guerra política e empresarial. Os empresários e os políticos juntos tentam de todas as formas adiar a resolução dos problemas graves da cidade de Belém. Foi na questão do lixo e agora na questão do transporte. Eu vou me deter na questão do transporte público. A conselheira Ampontes, ligada ao MDB, escolhida pelo governador, esposa do Pacifal, homem de confiança do senador Jader Barbalho, deu uma cautelar suspendendo que os ônibus que estão comprados possam rodar, alegando que houve superfaturamento. E o plenário do Tribunal de Contas confirmou a cautelar da conselheira Ampontes numa reação após a deputada Lívia ter ido ao Ministério Público denunciando a parcialidade da conselheira Amponte no caso do transporte público. E o que está por trás disso que eu quero explicar para vocês, para que as pessoas possam entender. Em 1989, na lei orgânica do município de Belém, quando eu era vereador, nós colocamos lá a existência da frota pública reguladora. E desde 1989, que a Prefeitura de Belém não faz, não atende, não faz o que está escrito na lei orgânica, que é criar a frota pública reguladora. Para que serve essa frota pública reguladora? Para que a Prefeitura, que é dona do serviço, possa controlar as empresas públicas, as empresas privadas que prestam serviço, sabendo o custo, preço, o sistema como funciona, os horários, os atrasos, tudo o sistema da frota reguladora pode controlar. O prefeito Edmilson Rodrigues resolveu, neste mandato, enfrentar esses graves problemas da cidade de Belém. Enfrentou o problema do lixo, que foi uma guerra de baixo nível, dura contra o prefeito, mas ele conseguiu resolver. E agora ele enfrenta a outra guerra, que é o sistema de transporte público da cidade de Belém, que é ineficiente, sujo, quebra ônibus toda hora, não tem ar-condicionado, é um sistema velho, ônibus que são trocados nos outros estados mais avançados vão para Belém para servir a população. Então, é uma maldade com a população de Belém. E o prefeito Edmilson resolveu enfrentar este problema. E fez uma licitação, comprou ônibus elétrico, ônibus com ar-condicionado, ônibus menos poluente, ônibus mais eficiente, para rodar na frota pública reguladora, que é o que os empresários não querem. E aí começou a guerra. Se juntam os empresários com os políticos que são seus aliados e a guerra continua. Então veio o Tribunal de Contas e suspendeu, através de uma cautelar da conselheira Ampontes, esposa do Pacifal Pontes, homem de confiança do senador Jader Barbalho, e suspendeu. A deputada Lívia Duarte juntou todos os elementos e mostrou que a conselheira estava agindo com parcialidade e foi ao Ministério Público denunciar. E aí, em seguida, o Tribunal de Contas dos municípios resolve validar a posição da conselheira em socorro à conselheira com uma reação ao Ministério Público e vota dizendo que houve superfaturamento. Vamos pensar por hipótese, vamos dizer que houve superfaturamento. Ah, houve, tem suspeita e tal, ainda não foi apurado, mas tem uma suspeita que houve superfaturamento, beleza. Suspende-se, segue o julgamento do superfaturamento, mas libera a frota pública para rodar. Se os ônibus estão comprados, se os ônibus estão na garagem, se os ônibus estão prontos para rodar, por que não rodar? Ao fazer isso que o tribunal fez, ele prejudica a sociedade, Belém, e começa a não deixar funcionar a frota pública reguladora, que é o que os empresários não querem, que eles lutam há muitos anos para não querer, desde 1989, que está escrito na lei orgânica, né? E o Tribunal de Contas dos municípios deveria, neste momento específico, em que tem uma eleição, em que tem pelo menos dois candidatos, que é o Igor Normando e o Tiago Araújo, que são parentes de conselheiros do tribunal, o tribunal deveria se abster de votar. Se abster de votar neste momento, pelo menos, para não prejudicar o processo eleitoral e nem a cidade de Belém. Então, o que o prefeito Edmilson está enfrentando não é uma eleição normal, é uma guerra contra a cidade de Belém, é uma guerra contra o povo de Belém. Se a gente conseguir resolver os problemas de transporte público, do lixo,
da regulação da construção de prédio na cidade, da questão do saneamento, que hoje é estadualizado, da COSAMPA, e Belém tem um dos piores saneamentos do Brasil. O governo do estado não resolve isso. Não é de agora, claro, mas não resolve. E o problema de geração de emprego, que também é um problema do governo do estado, porque o governo do estado é que pode resolver o problema da economia do estado do Pará. Então, o que o Edmilson está enfrentando é uma guerra política empresarial contra os interesses do povo paraense, do povo de Belém. Você precisa saber disso para que a gente possa não jogar do lado errado no processo eleitoral, jogar do lado que é contra o interesse da cidade de Belém.